Olá! Hoje o Conexões debate o programa Mais Saúde do Governo Federal, que pretende incentivar a ida de médicos para o interior do país. Além disso, no programa de hoje você também confere: as nanopartículas são diluídas em água. O resultado é um líquido concentrado de metais que será injetado no tumor. O cidadão brasileiro precisa perceber que ele tem todo o direito de não entender de política. A Escola de Música e Artes Cênicas, a EMAC, promoveu entre os dias 15 e 19 de julho o segundo seminário de Teatro, Direção de Arte e Educação. Para começar o programa, você acompanha agora um projeto que é desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás e que aplica a nanotecnologia no combate ao câncer. Os métodos utilizados não só no Brasil, mas no mundo são os tradicionais: cirurgia, radioterapia e tratamento químico-medicamentoso, a chamada quimioterapia. Os procedimentos tradicionais, além de combater os tumores, acabam lesionando também as células saudáveis no organismo. No caso da cirurgia e da radioterapia, necessariamente algumas células em volta do tumor são atingidas. E a quimioterapia também, como é um tratamento sistêmico que atinge todo o organismo, ela acaba tendo efeito em todo o organismo e os efeitos mais variados. A produção da nanopartícula tem algumas etapas. No Instituto de Física, as moléculas são criadas. Em seguida, entra a participação da biologia. Então nós verificamos através dos experimentos que foram realizados aqui no laboratório que as nanopartículas, só elas em contato com essas células, não tem nenhum tipo de efeito. Elas não são citotóxicas, elas não matam essas células que cultivamos aqui no laboratório, nem as normais e nem as tumorais. Só que o efeito da nanopartícula magnética só acontece na indução de calor pelo campo magnético, que aí sim nós temos de fato a terapia de magnetohipertermia. As nanopartículas são diluídas em água. O resultado é um líquido concentrado de metais que será injetado no tumor, conduzido como um ímã. Injetado o líquido no animal, acontece a etapa de superaquecimento das nanopartículas, o que possibilita a morte do tumor cancerígeno. Células tumorais só começam a morrer com o aumento da temperatura num intervalo de temperatura da ordem de 43, 45 graus Celsius. Isso para células sadias já é um prejuízo tremendo. Pense em uma febre no corpo humano de 43 graus Celsius. Nós precisamos provocar essa superelevação de temperatura apenas no tecido tumoral. Nós temos que garantir, com a nossa técnica, que células sadias não sejam prejudicadas. Você sabe como funciona a política local do seu estado e da sua cidade? Aprenda um pouco mais agora no Conexão Cidadã. O cidadão brasileiro precisa perceber que ele tem todo o direito de não entender de política. Mas tem um problema: ele vai ser governado por alguém que entende. Diante disso, é melhor nós nos informarmos. E um bom caminho para isso é pensarmos nas próprias questões locais, como a nossa cidade é administrada, como os direitos de moradia, os direitos de acesso ao rádio, à TV, à comunicação, como que a atuação do poder público, da polícia, dos órgãos de segurança funciona no nosso estado. Quando a gente começa a se colocar essas perguntas, a gente vai atrás das informações. As redes sociais, as páginas dos órgãos governamentais na internet, as reuniões e as práticas ativistas dos movimentos sociais, das ONGs, dos partidos, são espaços que podem e, mais do que isso, devem ser ocupados pelos cidadãos. Nós precisamos tomar o Estado para nós mesmos, porque se não fizermos, aqueles que não têm os nossos interesses haverão de nos governar. Ainda hoje você confere um debate sobre o programa Mais Saúde do Governo Federal, que pretende levar médicos para o interior do país e também para as periferias das grandes cidades. E no próximo bloco você acompanha uma matéria sobre o Seminário de Teatro, Direção de Arte e Educação. O
Conexões já está de volta. E agora você acompanha mais um Conexão Universitária. Desta vez o tema da matéria é o Seminário de Teatro, Direção de Arte e Educação, que foi realizado no final do mês de julho na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Com o intuito de ampliar a prática acadêmica dos alunos de artes cênicas da UFG, a Escola de Música e Artes Cênicas, a EMAC, promoveu entre os dias 15 e 19 de julho o segundo Seminário de Teatro, Direção de Arte e Educação. O evento foi dividido em diversas atividades entre apresentações de projetos teatrais em andamento e pré-projetos de trabalhos de conclusão de curso, os TCCs. 15, nós tivemos o Dia T, que foi um evento organizado pelos próprios alunos, onde houveram várias apresentações de cenas curtas. Eles inclusive chamaram de Dia T, né, em homenagem ao Dia do Teatro, nesse sentido. Foi um evento que aconteceu na parte da tarde, e ao final dessas apresentações dos alunos, a gente também teve uma apresentação do espetáculo Oncovô, Oncotô, Oncossô, que é do grupo Teatro Destinatário, um grupo aqui da cidade de Goiânia, mas que é composto em sua maioria também por alunos aqui da Escola de Música e Artes Cênicas. Os alunos de artes cênicas e atores Marcos Dávila e Françoise Franceschi estão desenvolvendo trabalhos de TCC voltados para os jogos teatrais, que envolvem ensino e educação, e disseram achar importante o evento para o amadurecimento acadêmico de suas pesquisas. Os sonhos dos jogos teatrais no campo da educação, abordando também um pouco do contexto social do aluno, do educando na educação, né? Trazendo esse diálogo, educação, sociedade, contexto social, num programa que possa tornar essa disciplina de teatro mais atrativa, de modo mais lúdico, tá? Sem perder a perspectiva que é o foco, que é o contexto social do aluno. O evento é importantíssimo aqui na EMAC. A gente já tem o Fuga, que acontece, que é uma amostra de uma matéria que chama Oficina do Espetáculo. E é importante ter o evento justamente para mostrar o que a gente está fazendo. O curso de teatro tem muita prática, muitas apresentações teatrais. Mas na hora de apresentar o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, o aluno deve defender a tese de sua pesquisa. O objetivo das apresentações dos pré-projetos agora durante o seminário é preparar o aluno para esse momento. Saulo afirma também que o evento deve se estender ao restante da comunidade acadêmica em breve, para que todos possam ter contato com a realidade do que é produzido na EMAC. Enquanto a gente ainda está mantendo o evento interno, aprenda para os alunos mesmo, né? Agora, futuramente a gente pensa em expandir, abrir para inscrições, para comunicações de alunos de artes cênicas de outros cursos do país, até para a gente promover esse diálogo maior. Você que é estudante de comunicação social de uma universidade pública também pode enviar uma produção audiovisual para o Conexões e participar do quadro Conexão Universitária. O envio pode ser feito por meio da página da TV UFG, www.tvufg.org.br, na aba Apoio Cultural, Envio Online de Produções. Neste local você encontra as fichas de inscrição e autorização que devem ser preenchidas e enviadas por e-mail para jornalismo@tvufg.org.br. E como sempre, você acompanha no Conexões as melhores dicas de eventos culturais e acadêmicos que acontecem em Goiânia. No dia 19 de agosto, ocorre das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde o Seminário Aposentadoria do Serviço Público. As palestras e apresentações serão realizadas no Teatro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, que fica na Rua 75, no centro. Para se inscrever, o servidor público deve acessar a página da instituição em que trabalha. Mais informações no número 3209-6356. Em todas as quintas-feiras do mês de agosto, a banda Blusados se apresenta no Café Cultura do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, a partir das 8 horas da noite. A entrada é franca. Estão abertas até o dia 12 de agosto as inscrições de trabalho no 6º Simpósio Internacional de História, Culturas e Identidades. Neste ano, o simpósio ocorre na UFG entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, com a temática Arquivos e Ditaduras. Mais informações no site da Associação Nacional de História. Depois do intervalo, você confere mais um debate no Conexões. O tema desta vez é o programa Mais Saúde do Governo Federal.
Quem fala sobre este tema é o diretor da Faculdade de Medicina da UFG, Vardeli Alves de Moraes, e o vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, Edivaldo Bernardo de Lima. O programa Mais Médicos, lançado pelo governo federal, pretende incentivar a ida de médicos para as áreas periféricas das grandes cidades e também para os municípios de interior. Além disso, ele também vai aumentar o curso de medicina em 2 anos, momento em que os estudantes devem prestar serviço no Sistema Único de Saúde, o SUS. Logo no lançamento, o programa criou polêmicas na classe médica, principalmente por abrir a possibilidade de contratação de médicos estrangeiros. E para debater mais esse assunto, estão aqui no estúdio o diretor da Faculdade de Medicina da UFG, Vardeli Alves de Moraes. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Olá, Camila, muito obrigado pelo convite. Bom, e também está presente nos nossos estúdios o vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, Edivaldo Bernardo de Lima. Olá, Edivaldo, muito obrigada pela presença. Obrigado. Bom, mas antes de começarmos esse debate, você confere agora uma matéria explicando um pouco mais sobre esse programa. A melhoria da saúde pública no Brasil foi uma das principais reivindicações feitas durante as manifestações que tomaram o país. Em resposta a isso, o governo federal lançou no início do mês de julho o programa Mais Médicos, que pretende investir em infraestrutura de hospitais, incentivar a ida de médicos para o interior do país e para as periferias e também ampliar o número de vagas nas universidades. Atendendo ao primeiro ponto, o Ministério da Saúde deve investir 15 bilhões de reais até 2014 em obras e infraestrutura de hospitais e unidades de saúde e também na aquisição de equipamentos. Outro ponto a ser atacado é a convocação de médicos para atuar na atenção básica de periferias de grandes cidades e municípios do interior do país. As vagas são oferecidas prioritariamente a médicos brasileiros. Só no caso de não preenchimento de todas as vagas, o Brasil aceita candidaturas de estrangeiros. Além disso, em parceria com o Ministério da Educação, serão abertas mais de 11 mil vagas nos cursos de medicina do país, até o ano de 2017, e também 12 mil vagas para a formação de especialistas até 2020. O projeto causou revolta na classe médica que saiu às ruas para protestar contra a iniciativa, principalmente por causa da possibilidade da vinda de médicos estrangeiros para o país. A possibilidade de que profissionais de outros países venham trabalhar no Brasil dividiu opiniões entre os usuários. A reclamação de falta de médicos e deficiências no atendimento são constantes, mas os pacientes veem maneiras diferentes de resolver o problema. Não falta médico, falta vontade de ajudar as pessoas. Porque médico, acho que no estado de Goiás tem muito médico. E agora eu não sei se o salário está pouco, né? O salário pequeno para eles trabalhar, as condições que está faltando. Porque médico tem, eu acho que tem. Eu acho que não tem necessidade de trazer médico de fora, não. Porque os médicos que estão aqui no Brasil, acho que tem capacidade para trabalhar. Eu acho uma boa ideia, porque vai trazer médicos que querem mesmo realmente trabalhar, vai agilizar o atendimento para a população e vai incentivar os médicos do país, né? Porque hoje em dia cada médico que se forma, eles não querem trabalhar para o Estado, eles querem cada um montar sua própria clínica e formalizar o atendimento deles, aí sai tudo mais caro porque eles vão ganhar mais, né? Aí esse programa do governo acho que sairia bom porque vai incentivar muito os médicos brasileiros a trabalharem para o Estado. Bom, professor, primeiro pergunta para o senhor. Qual é a visão, qual é a posição da Faculdade de Medicina da UFG e também da classe médica goiana em relação a esse programa? A Faculdade de Medicina, através do Conselho Diretor, já até emitiu uma nota de protesto, foi publicada no último domingo, a respeito. Então ela é totalmente contra essas posições do governo, primeiro porque foram editadas de uma forma extremamente autoritária. Em nenhum momento houve discussão com a academia, com a universidade como um todo. E são 2 medidas, quer dizer, a primeira medida é relacionada ao aumento do custo de medicina. O argumento é de que os nossos alunos teriam maior contato com pacientes do SUS.
Os nossos alunos já têm contato com pacientes do SUS. Aliás, o curso de medicina, a parte prática dele toda é feita no SUS. Não há nenhum convênio da Faculdade de Medicina com o serviço privado. Então, tanto o 5º ano quanto o 6º ano é realizado todo ele junto com pacientes do SUS. E esse acréscimo de 2 anos iria tumultuar consideravelmente, porque nós acrescentaríamos um número muito grande de alunos para serem supervisionados. Outro item do programa, que é o programa de importação de médicos, evidente que nós não somos contra vir médicos de qualquer país do mundo. O que nós estamos debatendo é que a necessidade de revalidar o diploma. A universidade tem uma resolução de revalidação de diplomas que não é só de médico. Qualquer profissional de nível superior que vir trabalhar no Brasil, o diploma dele tem que ser revalidado. Então, por que cancelar essa revalidação para os médicos? Bom, Edivaldo, e você que trabalha aí com saúde também, qual seria a posição em relação a esse programa? O que nós estamos discutindo no Conselho Municipal de Saúde é a possibilidade de se ampliar as condições para a população, principalmente em locais mais distantes e que não têm atrativos para os profissionais deslocarem para esses locais. Nós achamos que isso é importante, né? Mas não só o médico ir para locais que não têm atrativos, não são centros importantes, né? Centros urbanos importantes. Mas outros profissionais também, nós achamos que é importante. O médico ele não faz medicina sozinho. A medicina ela é desenvolvida de uma forma muito ampla, intersetorial, né? Multidisciplinar. O médico não trabalha só. E há locais distantes no estado de Goiás, país afora, que outras experiências já deram certo, né? Não eram mais médico. Em 90, o governo Collor extinguiu a Fundação CESP, Fundação Especial de Saúde Pública, né, que era uma instituição quase que secular, que foi extinta no governo Collor, e que ela atuava nos lugares mais distantes do país e tinha processos de atração de profissional de saúde, inclusive médicos, né? Conheço vários médicos, por exemplo, recentemente fui atrás de pessoas que trabalharam, encontrei um companheiro médico, 100 anos de idade, e trabalhou por 55 anos na Amazônia. E na Amazônia, na época que ele trabalhou, 60 anos atrás, não tinha a tecnologia que tem hoje, como até hoje na Amazônia, em muitos lugares, não tinham atrativos científicos, né, e técnicos, grandes estruturas hospitalares, e eles trabalhavam em rancho, em casas simples, e atendia a população e tinha resolutividade, né? Então eu pego essa experiência de muitos anos atrás, que foi muito desastrosa a política do governo Collor para a questão, né, embora tenha sido responsável por sancionar a Lei 8.080, a Lei do Sistema Único de Saúde, criou o Sistema Único de Saúde, advindo aí de grandes lutas, como, por exemplo, o Dr. Waderli e outros companheiros da medicina que lutaram muito pelo Sistema Único de Saúde. Então, assim, mas era necessário garantir que serviços, que experiências exitosas, como da Fundação de Serviço de Saúde Pública, não fosse jogada por terra. Hoje faltam médicos, Edivaldo? Falta médico. Em Goiânia mesmo falta médico, não é? Eu estive esse final de semana num bairro, aqui na cidade de Goiânia, 5 horas da tarde, numa unidade de PSF, de saúde da família, e 5 horas da tarde não tinha médico lá. Os pacientes estavam agendados para aquele horário de 5 horas, ficaram sem ser atendidos. As razões eu não sei. Eu não sei se é problema de gestão, eu não sei se é o problema de indisciplina profissional. Há uma série de fatores nesse processo de faltar médico, se é porque o médico tem um problema de indisciplina, se é um problema de gestão, se é problema financeiro, se é de organização do sistema, né, se é falta de recursos. Mas há um problema, há necessidade, nós estamos advogando, né, advogando do bom sentido, assim, de que haja um consenso, de que haja uma discussão madura, de que haja uma abertura para um diálogo amplo entre a classe médica e a gestão. É bem verdade, eu concordo com
o doutor Vanderlei, quando ele coloca a questão, por exemplo, de que o Ministério da Saúde não iniciou um processo pelas universidades. Eu acho que é um pessoal que forma opinião, é um pessoal que daria uma grande contribuição. Eu fico receoso quando se fala em fazer uma discussão com a Federação Médica, porque esses caras pensam em dinheiro, eles pensam em privatizar. Nós queremos fortalecer o Sistema Único de Saúde, a universidade desempenhar um bom papel nessa formação, botar grandes e bons profissionais no mercado, né, para humanizar o Brasil. O Brasil, nós temos, por exemplo, unidades de saúde hoje, que se você entra numa unidade de saúde, por exemplo, você chega na maternidade, na maternidade Dona Iris, hoje, você chega na maternidade Nascer Cidadão, você tem um padrão, não é? Porque ali se escolheu os melhores perfil de profissional e botou para trabalhar ali. Eu acho que a questão dos concursos tem que ser rigoroso, não é? E aí você chega, por exemplo, num CAIS que dá medo. Então eu concordo quando há, por exemplo, que o ambiente é ruim, a ambiência, você chega e tal, o profissional fica meio, não é? Então é necessário discutir também outros aspectos dessa questão. E no interior, precisa dar as condições mínimas de funcionamento. Agora, eu acredito que o tomógrafo mais avançado e tal, não vai para Colinas do Sul. Então é necessário pensar, o governo tinha que pensar e discutir, né, com a classe médica, com os profissionais de saúde, não só com a classe médica, tem que discutir com todo mundo, com a sociedade. Olha, o que nós precisamos fazer? Nós queremos a opinião de vocês. Olha, nós precisamos de melhorar a saúde no país. Então nós queremos ouvir os conselhos de saúde. Conselhos de saúde não foram ouvidos, não é? Então nós queremos mais dinheiro para a saúde também. Nós queremos mais fiscalização. Nós queremos qualificar, por exemplo, concurso para auditores. Você sabia que o Ministério hoje da Saúde não tem um quadro de auditores? Os auditores são servidores aproveitados, servidor permanente aproveitados, né, dentro do Ministério da Saúde fazer auditoria. Secretaria Municipal de Saúde não tem um quadro de auditores. Se você investe em auditoria, se você investe em transparência, né, e você qualifica a gestão por esse aspecto, todo mundo se motiva a fiscalizar e dizer, o recurso está sendo bem empregado. Olha a qualidade da maternidade Dona Iris, por exemplo. Bom, né? Professor, o que o senhor acha disso? Por que os médicos não se sentem atraídos por regiões periféricas ou pelo interior do país? Qual que é o problema dos médicos não irem para essas regiões? Primeiro, essa discussão de se falta ou não falta médico, ela é bastante debatida na Associação Brasileira de Educação Médica, que congrega todas as escolas médicas do Brasil. O que acontece é má distribuição dos médicos. Pode prestar atenção que eles estão concentrados nas grandes cidades e nos estados, principalmente estado do Sudeste. No Centro-Oeste há um equilíbrio, até um número adequado de médicos quando se compara com outras regiões. Agora, especificamente, por que é que o médico não é atraído para as cidades, né, do interior sem nenhuma estrutura? É problema de estrutura. Você já colocou isso de início. Quer dizer, como ele não tem a infraestrutura adequada para fazer um atendimento que ele gostaria de fazer, ele não vai. Não é um aspecto financeiro, não vai nem por causa do dinheiro, não, pelo contrário. Grande parte dessas cidades, do Programa Saúde da Família, os prefeitos oferecem salários maiores do que os de Goiânia, né? O que acontece é que ele tem um vínculo, ele não tem um vínculo extremamente precário de trabalho, porque ele não tem carteira assinada, ele não tem direitos de trabalhistas nenhum. Se o prefeito perde aquela eleição e outro prefeito é eleito, ele é demitido, né? Além do fato, volto a dizer, é a dificuldade que tem de infraestrutura. Então esses são os motivos elencados para que o médico, então, ele não seja atraído para o interior, além, evidentemente, de várias outras razões, né? O salário, por exemplo, esse salário, eu gosto muito de comparar isso, nós estamos no meio universitário, quer dizer, um salário de 10 mil reais. Pensa que é um salário muito bom e importante. Daria para pagar 5 professores, doutores, na universidade de 20 horas, que é o salário do professor doutor, hoje é 2.500, por 2.000 e poucos reais. Então imagine, é uma distorção muito grande, né, em relação a isso.
A gente continua com esse debate depois do intervalo. Não saia daí. Estão aqui no estúdio para debater o programa Mais Médicos do Governo Federal, o diretor da Faculdade de Medicina da UFG, professor Vardeli Alves de Moraes, e também o vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, Edivaldo Bernardo de Lima. Vamos continuar na nossa discussão. O senhor professor disse que falta infraestrutura, que nem seria questão salarial. O que deveria ser feito, então, antes desse tipo de programa como o Mais Médicos, para atrair essa classe médica? É um debate que a própria entidade está colocando, quer dizer, seria um ponto de partida, sem dúvida, é a criação de carreira de Estado de médico. Então, ele seria contratado por um salário adequado, evidentemente esse valor não tem tanta importância, mas ele teria uma carreira, ele teria uma garantia de que ele poderia trabalhar, por exemplo, lá 4, 5 anos, e ele poderia, a partir dali, ele poderia mudar para uma outra cidade. Então seria esse o critério. O outro critério é que o Edivaldo até já colocou isso. Não é só médico. Ele precisa do quê? Ele precisa de um corpo de enfermagem, ele precisa de um hospital adequado para a internação e ele precisa de medicações adequadas para cuidar do paciente. Bom, Edivaldo, em relação a essa possibilidade de vinda de médicos estrangeiros, como é que vocês percebem isso? Eu estava analisando os dados do ministro da Saúde que ele apresentou, e ele coloca a relação médico-mil habitante, né? Cada 1.000 habitantes, quantos médicos tem em Brasil, Argentina e tal. Cuba tem quase 7 médicos por 1.000 habitantes. Goiás, uma relação que Goiás, por exemplo, tem 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Uma distribuição muito ruim, né? Mas assim, nós partimos também do ponto de vista, a gente sempre traz essa questão de gestão. O governo de Goiás está construindo um hospital aqui dentro de Goiânia, que é o Hugo II, né? Ele não se preocupou, por exemplo, em criar as condições para levar médico, por exemplo, para Santo Antônio Descoberto, para abrir um hospital lá que ele construiu no primeiro governo dele, não é? Então, tinha que ter essas condições, ou seja, o governo de Goiás tem uma grande responsabilidade, porque o planejamento de saúde é ascendente, não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Então, logo, Goiás tinha que começar a fazer o papel dele, né? Assumir a responsabilidade dele, regionalizar o serviço, criar as condições no interior de Goiás, que tudo em Goiás é muito perto, não é? Cidadão está em Campos Belo, chega em Goiânia, né? 4, 5 horas ele está em Goiânia de carro, e por isso mesmo, né, o serviço de saúde de Goiás virou a chamada ambulancioterapia, né? Os prefeitos do interior botam um médico lá, paga 25 mil reais para ele lá no interior, para ele encaminhar o paciente para Goiânia. Isso é fato. Então nós temos registrado cada situação grave que chega em Goiânia, né? A cidade pertinho aqui, 100 quilômetros de Goiânia, o paciente entra na maca lá e morre na porta do cais nosso em Goiânia, não é? Então, assim, na nossa opinião, precisa qualificar o serviço no interior. Precisa qualificar. Porque é bem verdade, com a modernidade, né, o infarto de hoje não deve ser igual ao infarto de 50 anos atrás. Hoje tem muito mais infartos. 50 anos atrás devia ter muito menos, né? As condições de vida, etc, etc e tal. Então, o governo de Goiás tem grande responsabilidade nisso, de ajudar a qualificar o serviço, dar as condições para o município de Goiás, implantar o serviço lá, dar as condições de funcionamento lá. Agora, quando o doutor Vanderlei coloca, voltar aqui, a carreira de Estado para o médico, nós concordamos com a carreira de Estado, doutor, não é? Isso deve haver a carreira de Estado com dedicação exclusiva. Okay. Eu não sei se vocês são a favor, mas deve haver dedicação exclusiva, não é? Ele vai atender o sistema, ele não vai atender em duas portas. Uma porta privada e uma porta pública. Ele não sai dali correndo para atender no privado, porque isso hoje está acontecendo. Tem gente hoje dentro de OS, dirigente de OS, sai da OS e vai correndo para o posto de saúde, lá na periferia, para atender meia hora, 12, 15 pacientes e volta correndo para a OS. Não é? Acho que aí tem uma questão, inclusive, doutor, de quebra da ética médica. Não é? Porque um diretor de OS, ele tem que ter dedicação exclusiva na OS.
né? Ele não pode se apropriar de informação e da forma como o sistema se encontra no município e correr para dentro da OS. Né? Então tem uma série de estrangulamentos. Por isso é que nós achamos deve haver uma grande discussão, tranquila, pé no chão, não é? Voltado para pensar no público, não é? Pensar na população. Há um pensamento muito no dinheiro, né? De quem vai ganhar mais com isso. Não é? O status quo da profissão exige muito. Não é? O médico ele tem que ir num congresso internacional. Não é? Enquanto o enfermeiro, pouco enfermeiro tem essa questão. O médico tem muito isso. Então, o status quo é muito elevado, muito exigente, né? Então, isso precisa ser dito, precisa... E o sistema público, a política pública, tem que ter a população do lado dela. Afinal de contas, os grandes transplantes feitos no país é feito e pago pelo SUS, né? São esses profissionais que fazem. É o SUS que banca isso, não é o privado. Se o privado faz, é bancado pelo público, né? Então precisa ser qualificado mesmo, precisa dar essas condições de trabalho, mas precisa pensar também, não só nas condições, precisa pensar em atender o povo, atender adequadamente. A mãe com o filho no colo, chorando de dor, ela não quer saber se o médico é de Cuba, se é da Argentina ou do Brasil, né? Ela vai ficar muito feliz se ela for atendida por um médico. Se ela for acolhida bem por um outro profissional de saúde, pelo psicólogo, pelo enfermeiro. Então, o que nós estamos pensando é num sistema humanizado, né? Eu faço um apelo às nossas autoridades, aos nossos comandantes da Universidade Federal, os médicos da Faculdade de Medicina, que abram a possibilidade de um diálogo mais maduro, mais coerente, a gente pensar na população desse país, na população desse estado. Bom, professor, queria que o senhor tanto respondesse algumas colocações do Edivaldo, quanto falasse em relação também a essa questão dos estudantes de medicina terem esses 2 anos dentro das unidades de saúde do SUS. Isso poderia, de alguma forma, auxiliar a saúde pública que se encontra em crise? O que o senhor avalia aí? Isso, na verdade, o nome disso chama-se Serviço Civil Obrigatório. E o governo não quer utilizar essa denominação. Isso vai dar um transtorno enorme. Várias faculdades de medicina do país já se posicionaram. Faculdade de Medicina, a Associação Brasileira de Educação Médica já se posicionou contra. Por quê? Porque vai aumentar, vai acrescentar mais 2 anos numa formação, repetir o que já existe. Como eu já falei no início da minha fala, o 5º ano e o 6º ano do curso de medicina, todo ele é feito no SUS. Então, os nossos alunos, públicas, né? os nossos alunos aqui, eu vou dar um exemplo nosso aqui. Eles no 5º e no 6º ano, eles ficam ou na maternidade da Ser Cidadão, ou na maternidade Dona Iris, ou no Hospital Materno Infantil, no Hugo, no HDT, enfim, vários CIAMES e CAIS. Portanto, acrescentar mais 2 anos nessa formação vai ser simplesmente alongar mais um curso. Isso está vindo contrário a toda a política de várias escolas do mundo inteiro, que é a redução da carga horária do curso de medicina. O nosso curso de medicina tem quase 10 mil horas. Acrescentar mais 2 anos, vai acrescentar 15 mil horas. E quem é que vai fazer essa supervisão? O que acontece? Hoje nós nós temos 130, 140, 150 professores. Fazemos supervisão para dar evidentemente a aula em todo o curso, e já fazemos supervisão no internato de 110 alunos do 5º ano e 110 alunos do 6º ano. Em 2021 e 2022, vai acrescentar mais 220, 440 alunos. Se não houver aumento de vagas, que aliás é uma coisa que o governo está pressionando para aumentar o número de vagas. Então, quem é que vai fazer essa supervisão? Então, a nossa fala contrária é exatamente porque isso não vai acrescentar mais nada. A dizer que vai melhorar a formação, que vai humanizar o aluno, não, o aluno nosso já faz isso. Ele já tem essa formação. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço muito, professor Valderi, pela sua presença aqui. A gente deve continuar debatendo esse mesmo tema. Muito obrigado. Bom, também agradeço, Edivaldo, pela sua vinda até aqui. Muito obrigado pelas contribuições. Nós estamos à disposição. A gente quer debater isso com profundidade.
desde que se faça esse debate pensando na população. A população está reclamando muito. As ruas estão demonstrando isso, né? E há de se refletir que pegar carona no movimento como esse das ruas e que exige reparo nas distorções, nas infrações que o Estado tem cometido com o povo, não é bom senso. Acho que precisa pensar na população e o Estado investir. E nós estamos lutando para que 10% do orçamento bruto da saúde no Brasil seja investido, do orçamento bruto da União, seja investido em saúde, né? Bom, e você também pode fazer parte do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas para o e-mail do Conexões ou então para as redes sociais. E o programa de hoje fica por aqui. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Você pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do programa. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. O programa tem horários alternativos no domingo, às 9 horas da noite, e na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!